Semana abençoada, semana cheia da graça do Senhor, muita coisa boa, né? Final de semana passado foi tremendo, maravilhoso, nosso retiro dos teens, foi show de bola. Ontem tivemos aqui, aliás, lá no anexo, o primeiro, como é que é, campeonato de jiu-jitsu, Gildo? Foi um dia de luta ontem, foi uma bênção. Cara, eu não posso ficar nesses lugares que eu sou muito empolgado. Eu falei que se eu tivesse ficado mais tempo, eu ia ficar sem voz para pregar hoje. Mas estava muito legal de ver ali, toda aquela criançada lutando, muitos outros, me ajude, Gildo, projetos, essa palavra que estava faltando. Muitos outros projetos, né, que o Gildo conhece, trabalha, coordena, e estava demais, foi maravilhoso mesmo, e eu sou meio empolgado, eu já quero entrar no tatame ali, né, mas enfim, mas eu não tô preparado para isso. Mas é muito bom, é muito bom. Se eu entrar, vai dar ruim. Briga. Mas foi demais, assim, aquela criançada abençoada. Eu tive à noite pregando na igreja, Comunidade Bethesda, e lá eles têm um projeto de jiu-jitsu também. Eu falei um pouco lá e eles têm um projeto. Daí eu falei, vamos fazer uma ponte, eu vou conectar o Gildo lá com o pessoal e chegar lá e falar, os, né? É assim que fala. E daí já se alinha. Queridos, Paulo fala assim, eu fiz de tudo para de algum modo salvar alguns. Então esses projetos são projetos para ganhar almas, para evangelizar, para expansão do reino. Nós temos, além desse projeto, nós temos o projeto Alfa, que é de alfabetização, temos um projeto das irmãs aí, que é tecendo corações, temos muitos projetos da igreja que realmente são uma bênção e tem abençoado demais, e isso tudo faz parte do reino. Então é maravilhoso tudo isso, tudo que Deus está fazendo. Amém? Hoje é dia 27 de julho, né? Hoje é aniversário do meu neto, né? Ele faz 3 aninhos, né? E amanhã é aniversário da minha filha Lindsay, né? Cadê a Lindsay? Está lá no anexo, foi lá no aniversário do Arthur, certo? Mas família bem. Tem um monte de gente que faz aniversário em julho, né? Sabia? A Shellen, a Louise fez, né? Bastante gente. E o pessoal está fazendo aniversário uma vez por ano, né? Todo ano faz aniversário. Muito bom. Amém. Vamos lá, queridos. Glória a Deus. Feliz com vocês, feliz por tudo que Deus tem feito. Eu quero repartir essa palavra hoje, do que o rei gosta. Essa palavra, na verdade, nasceu, pastor Tiago Kuzma, Deus deu uma canção para ele, e canção linda que eles vão ministrar depois, se Deus quiser, no final aqui, mas no retiro de pastores ele ministrou essa palavra e apresentou essa canção, e na conferência Impulse, ele também falou lá, ele trouxe a canção apresentou, e oficialmente foi lançada a canção do que o rei gosta, e eu falei, Tiago, eu quero pregar essa palavra. Ele falou, pastor, fica à vontade. E o esboço ele compartilhou com a gente, daí, como ele falou, dá uma melhoradinha no esboço e prega. Daí eu dei uma alinhada, deixar o meu jeito, mandei para ele, ele falou, pastor, eu vou mandar todos os meus esboços para você fazer isso. Mas, enfim, é uma palavra que falou muito forte ao meu coração, e se falou ao meu coração, eu creio que eu não posso guardar só para mim. A gente tem que repartir aquilo que Deus nos dá. Se na multiplicação dos pães, os discípulos ficassem empolgados e pegassem o pão e comessem só ele, não repartisse, não haveria multiplicação. Então, irmão, as bênçãos que Deus te dá é para você repartir, não é para você ficar só para você. Se Pedro e o Tiago, aliás, Pedro e João, ficassem com os peixes na multiplicação, quando Jesus fala, lança a rede do lado direito, e se eles lançaram a rede, quando eles trouxeram, tinha tanto peixe, que o barco quase afundava. Ele chamou Tiago, que estava no outro barco vazio, e eles repartiram aquela bênção, e os 2 barcos ficaram cheios a ponto de quase afundar. Se ele não tivesse repartido a bênção, ele afundava com bênção em tudo. Tem crente afundando com bênção em tudo aí, porque não reparte, porque não tem o coração disposto a repartir o que Deus dá. Então, Deus deu essa palavra, eu falei, eu quero repartir com a igreja. E essa palavra, o tema dela, do que o rei gosta, e está baseada lá no livro de Esther. Quantos aqui já leram o livro de Esther? Quem está lendo a Bíblia já está lá em Ezequiel, né? Já passamos por Esther. É um texto maravilhoso, é um livro maravilhoso, e eu quero falar um pouco sobre isso. E o livro de Esther é um livro muito interessante, sabia? Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Verdade, irmãos. Esther é um livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Porém, a ausência do nome de Deus
não significa a ausência da ação de Deus. Deus age naquela situação toda, Deus move, Deus direciona, Deus abençoa, Deus dá livramento, mas o nome dele não é citado. É em Esther também que está o versículo mais longo da Bíblia. Esther, capítulo 8, versículo... Está aí Esther 8:9, Anthony? Esther 8:9 é o texto... Você viu que tem reticências ali? Que é o versículo mais longo da Bíblia. Não vou ler, só coloca a outra parte. Tem mais uma parte? Viu? São 3 slides para botar o texto de Esther 8:9. É o versículo mais longo da Bíblia. Enfim, entre tantas outras particularidades e curiosidades desse livro tão importante, ele é considerado um livro histórico, e eu quero hoje olhar para esse livro, olhar para essa história, como uma parábola contada para ensinar alguns princípios que nós vivemos e devemos viver. Amém? Eu quero ler então Esther capítulo 2, versículo 1 até o 9, onde diz o seguinte, 2, 1 a 9. Algum tempo depois, deixa eu antes de ler o texto, eu falo do capítulo 1. Capítulo 1, a rainha Vasti, ela está dando uma festa, o rei está dando uma grande festa, e daí ele manda chamar a rainha falou, não vou porque eu estou dando uma festa também, e daí ela é deposta. Então, no capítulo 2, algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei, e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino, para trazerem todas essas lindas moças ao harém, na cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei, seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em ação. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã, um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, algumas traduções falam sobrinha, que havia sido criada por ele, por ela ser órfã de pai e mãe. Essa moça também era conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça, no caso Esther, lhe agradou, e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Só até aí, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra nos ensina. Deus, tudo que está escrito para a nossa edificação está escrito, como a própria palavra já cita, Senhor. Nessa manhã eu oro para que essa palavra possa achar lugar em nosso coração, que nós possamos compreender, entender os princípios que o Senhor quer nos ensinar, e que possamos praticar essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela graça, pelo favor do Senhor. Eu quero orar, Senhor, mais uma vez por cada pessoa que está aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que entrou nesse recinto, Pai. Ninguém está aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um de uma forma especial, e o Senhor quer abençoar cada um, Senhor. O Senhor quer, a Deus amado, revelar a Tua palavra, nos revelar, Senhor Deus amado, a Tua graça, quer abençoar nossas vidas, e quer que sejamos, ó Pai amado, ó Deus, realmente ministrados por Ti nessa manhã. Por isso eu me rendo a Ti, declaro a minha total dependência do Senhor, que o Senhor, ó Deus, me use como instrumento, e que, ó Deus, o Senhor seja exaltado, Pai. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor somente seja glorificado. Abençoe esse povo. Se alguém está com alguma enfermidade, alguma dor, nós declaramos que esse é um lugar de cura. Dou uma ordem, toda enfermidade agora, sai em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, enxaqueca, talvez pessoas não dormiram bem, estão mal aqui, Senhor, mas esse é um lugar de cura, Senhor. Deus, assim como a Deus amado poço de Betesda, onde havia um agito das águas, as pessoas eram curadas, Senhor amado, que nesse lugar, não um, mas todos sejam curados aqui, Senhor. Toda dor,
inflamação, infecção. Oramos pelo Tiago, Senhor amado, a Deus que está, Senhor amado, internado. Declaramos cura sobre ele. Oramos pela Laura, Senhor amado, que está internada também. Declaramos cura, Senhor. Oramos por cada familiar, parente, amigo, irmão, pessoa que está internada, enferma. Nós declaramos agora no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a cura, o milagre, a plena restauração, o pleno restabelecimento da saúde, Senhor. E que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai. E nos fortaleça nessa manhã. Oro pelos que estão em casa também. Tem pessoas em casa que estão vivendo dias difíceis, Senhor. Talvez atravessando deserto, talvez é uma ansiedade, talvez é uma depressão, talvez é um problema, Senhor, financeiro, uma crise familiar. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. E nesse momento eu declaro milagre, Senhor. Cada casa que está recebendo essa palavra, que seja nesse momento visitada pelo Senhor. Revela-se ali, Senhor. O Senhor ama cada pessoa. O Senhor nos ama. O Senhor ama, Senhor amado, cada vida, Pai. E que o seu amor, Deus amado, possa encher esse coração agora. Eu declaro, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus nós oramos. E nós cremos na bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já me empolgo, já começo a nossa casa de oração, nosso relógio de oração. Nós estamos assim. Queridos, então, como eu já falei, esse livro de Esther é um livro interessante, e a história que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, ela fala da história, então, sabe, do desfecho do primeiro capítulo, quando no primeiro capítulo a rainha Vasti, ou Vasti, eu gosto de chamar de Vasti, eu sempre falei Vasti, mas depois eu vi que não tem acento, né? Ela não atende ao chamado do rei, né? Então eu quero, olhando para essa história, eu quero olhar como uma parábola, e eu quero começar apresentando os personagens, tá bom? Primeiro é a Vasti, ou Vasti, como você quiser, que ela representa a noiva que perdeu o foco, a noiva, como na parábola das virgens, a virgem louca, que não tinha azeite, que, sabe, estava talvez vivendo o seu momento e não se preocupou com o futuro. Então Vasti representa essa noiva que perdeu o foco. A rainha Esther, ou Hadassah Esther, representa a noiva de Cristo, a igreja que espera pelo seu noivo, que está sendo preparada para encontrar-se com o noivo. E na parábola das virgens, Esther representa a virgem sábia. Esse Regai, que é o representante do rei, é o designado para cuidar do harém, para cuidar das moças, para cuidar da noiva, né? Ele representa o Espírito Santo, que tem o papel de preparar a noiva para o noivo. O rei, né, que representa Cristo, que vai buscar a sua noiva um dia. Amém? Então vamos começar falando da Vasti, essa rainha. Essa rainha, ela está dando um banquete. Ela está ali vivendo talvez as benesses do reino. Ela é rainha, beleza? Vasti é rainha, sim ou não? Por que ela é rainha? Porque ela casou com o rei. Ela só é rainha porque um dia ela foi escolhida para se casar com o rei, e ela se tornou rainha. E ela está vivendo no reino, ela tem toda a provisão do reino, ela tem a pompa, ela tem o luxo, ela tem os benefícios do reino, ela está ali, porque ela é rainha, ela foi escolhida. E é interessante, amado, que é tão bom você desfrutar de uma posição, é tão bom você desfrutar, talvez, de um benefício, é tão bom quando você ganha alguma coisa, quando você é privilegiado por algo. É tão bom quando você olha para a sua vida e fala, puxa, quantas coisas Deus tem feito na minha vida, que bom, que bênção. E essa mulher é essa, Vasti é essa, que ela estava vivendo realmente tudo. As mulheres, são 127 províncias que Xerxes era rei. Então, querida, ela era a mulher mais importante entre 127 nações. Ela tinha tudo. Só que ela tendo tudo, ela se envolveu tanto naquilo que ela tinha, que ela acabou realmente mergulhando nas suas atividades, se esquecendo de que ela só desfrutava daquilo por causa do rei. Ela tinha tudo, mas ela se envolve tanto nas suas atividades, nas suas agendas, ela se envolve tanto, sabe, nos serviços, nos trabalhos do reino, que ela se esquece que ela só desfruta de tudo aquilo, porque o rei concedeu isso para ela. Talvez ela estivesse tão envolvida que nem tinha mais tempo para o rei. Talvez estivesse tão envolvida que ela nem tinha mais como atender um chamado do rei. O rei, sabe, deixou de ser a prioridade dela. O rei Xerxes dá uma festa, uma grande festa. Uma festa para celebrar as vitórias, para celebrar, sabe, a grandeza do reino.
E em dado momento o rei fala assim: eu quero apresentar para vocês a minha rainha. Eu quero mostrar para vocês que eu sou rei, mas eu tenho uma rainha comigo. E ele fala: manda chamar a Vasti, manda chamar a rainha. E quando ele manda chamar a rainha fala: não, eu não tenho tempo de atender o rei. Eu não tenho tempo de ir agora. Eu estou aqui na minha festa. A rainha, a Vasti, ela tinha feito uma festa particular para ela. Ela tinha feito uma festinha para ela, e ela estava celebrando a festa dela. E quando o rei manda chamar, ela fala: ei, manda o rei ficar sabendo que eu tenho a minha festa. Fala para o rei que eu não tenho tempo para ele. Eu não tenho tempo para atender os caprichos do rei. Sabe, querido, isso não soa meu familiar? Sabe, não parece com algumas igrejas, não nós, que nós somos demais, né? Nós somos fantásticos, né? Não parece com algumas igrejas que talvez estão tão envolvidas, estão tão, sabe, corridas, estão tão maravilhadas com algumas coisas, que não tem mais tempo na sua agenda para Deus? Não parece com a vida de algumas pessoas que estão tão envolvidas com o reino? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ensaiar, daí eu tenho que fazer tal coisa, daí eu tenho que tirar aquele tempo para estar visitando e tal coisa, eu tenho uma agenda, eu vou visitar tal pessoa, vou tomar café com esse, vou tomar café com aquele e tal. Daí Deus fala: ei, vem para o lugar secreto, ei, vem orar, vem ler a Bíblia. Ah, não tenho tempo, Deus, eu não tenho tempo, não tenho. Você estava falando com a pastora Elísia, nós estamos lendo a Bíblia toda. A gente sempre faz isso no ano, né, irmão? A gente desafia os irmãos a ler a Bíblia. Mês de junho foi tão acelerado, foi tão corrido, que, sabe, a gente teve tantas coisas que a gente lê 4 capítulos por dia. E naquela correria, óbvio, a gente lê a Bíblia em tantos momentos, mas naquela correria eu deixei de acompanhar a leitura. Não conseguia acompanhar, e daí de noite eu pegava e estava e tal, e eu realmente fiquei para trás. Eu estou lendo 10 capítulos, 12 capítulos por dia, para chegar no Ezequiel. Estou terminando Jeremias, estou quase chegando em Ezequiel lá. Mas quando eu chego em Ezequiel, eles já estão lá, né, em Amós e coisa arada. Mas enfim, queridos, às vezes, você, esse irmão abençoado, essa irmã abençoada que está do teu lado, está tão envolvida com as coisas do reino, que não tem tempo para o rei. Estamos tão envolvidos com a agenda, estamos tão envolvidos com as nossas coisas, com os nossos compromissos, estamos envolvidos, sabe, enfim, muitas coisas, tal qual Marta. Jesus entrou na casa de Marta, Jesus entrou lá, casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta está lá junto com Maria. Jesus entra na casa e a Marta está tão atarefada, e corre daqui, e faz bolinho de chuva, e corre de lá, e faz soda italiana, e corre daqui, e faz um cafezinho gourmet para Jesus, e corre de lá, e faz não sei o que, e pinta um guardanapo para Jesus. E Maria está sentada aos pés de Jesus. E Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa por tantas coisas, você está envolvida em tantas coisas, eu estou aqui, você não parou para me dar atenção. Marta, Marta, você está tão envolvida com tantas coisas, e uma só lhe é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Sabe, amado, o que acontece com Vasti é o que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Não, estou no reino, eu estou no reino. E é um risco isso, amado. Às vezes nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão, sabe, atarefados, que o rei deixou de ser prioridade. Sabe, não vou dizer para você: não vou fazer mais nada, agora eu vou parar. Não, eu preciso entender do que o rei gosta. O que o Senhor quer? Qual que é a vontade de Deus? O que é prioridade para Deus? O que é mais importante para Deus? Sabe, amado, às vezes nós estamos trabalhando muito por coisas que são periféricas, são perfumaria, são só acessórios. Sabe, a rainha, ela tinha autoridade e tinha poder. Ela tinha liberdade e ela tinha graça. Assim como nós temos liberdade, temos graça, temos autoridade em nome de Jesus. Temos o poder do alto, sabe, que nos está acessível. Mas a rainha esqueceu que o deleite do coração dela precisava ser o rei. Mas o banquete dela se tornou mais importante que o banquete do rei. Esther capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: na mesma ocasião a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres do palácio do rei Xerxes. Ofereceu banquete aonde? No
palácio do rei Xerxes. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres do palácio do rei Xerxes. Pode ler. No 7º dia, quando o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que serviam: Neumã, Bitzá, Arboná, sei que está procurando nome de filho aí, né? Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. E o versículo 12 fala: quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, Vasti se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Sabe, amado, ele queria mostrar ela, ele queria mostrar: olha aqui, eu tenho uma rainha, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é a minha rainha, coloca a coroa nela, ela vem aqui, ela vai desfilar aqui, eu vou, sabe, honrar ela. Mas ela falou: estou muito ocupada, eu tenho o meu banquete particular. Deus, para de me incomodar, porque eu tenho a minha vida aqui, eu tenho minhas coisas. Estou trabalhando um monte, eu estou correndo para lá e para cá, eu estou envolvido em muitas coisas, como Marta. Você está preocupada com tantas coisas, e uma só é necessária. Queridos, a prioridade sempre vai ser o seu relacionamento com Deus e nada mais. As demais coisas são acrescentadas. Sabe, mas o banquete de Vasti se tornou mais importante que o banquete do rei. Ela, sabe, tudo que ela estava fazendo se tornou melhor e mais importante do que o rei. E a Vasti representa essa igreja, ou representa a nós, que quer Jesus como Salvador. Quantos aqui são salvos em Jesus? Levanta a mão. Sabe por que você é salvo? Porque Ele te salvou. Mas Ele não quer ser só o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Amado, Ele não quer só te salvar. Salvei você, fica aqui, beleza, tchau, ó, beijinho. Não, Ele quer conduzir tua vida, Ele quer abençoar você, Ele quer te tratar como filho, Ele quer que você desfrute da graça dEle, mas Ele quer que você seja Senhor. Vasti, achou Ele legal demais, agora Ele é o rei, Ele me fez rainha. Mas Ele não manda mais em mim. Pastor, eu que decido, eu que mando. Na Conferência Impulso, nós tivemos uma dinâmica muito interessante que o pastor João Vitor fez. Ele colocou uma cadeira, ele falou assim: quando nós não somos de Jesus, quando nós não entregamos nossa vida a Jesus, quem domina somos nós. Eu decido, eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu saio da cadeira da decisão, eu deixo Jesus entrar, eu deixo o Espírito Santo entrar. Espírito Santo, agora é você. Eu tenho que fazer alguma coisa. Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, eu compro, eu não compro? Espírito Santo, eu vou, eu não vou? Espírito Santo, eu namoro, eu não namoro? Espírito Santo, eu caso? Espírito Santo, eu compro isso, eu compro aquilo? Espírito Santo, qual que é a minha prioridade? Irmãos, tem um monte de gente aqui, na igreja também tem. Eu ia falar que não tem, mas tem também. Que loqueia, faz tudo. Não pergunta nada para Deus, não ora, não faz uma oração, não pede um conselho, vai e se afunda financeiramente, ou se afunda emocionalmente, ou se afunda nas suas crises. Ai, Deus, me ajuda. Pois é, na hora de decidir, você não me perguntou nada. Na hora de arrumar a confusão, você não falou nada, você esqueceu de mim, inclusive. Mas agora você quer, socorre. Claro que Ele vai socorrer, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, aliás. Mas, amado, quando você deixa Deus ser o Senhor da sua vida, sua vontade já não vale mais nada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Irmão, para de fazer. Eu quero assim. Eu quero assado. Se não for assim, eu não gosto. Que nem criança mimada. Onde que está o Senhor da sua vida? O Senhor é o seu ventre. O Senhor é seu ego, é o seu eu. É a sua vontade. Se não fizer assim, eu não venho mais. Se o GC foi assim, eu não vou mais. Se a igreja foi assim, eu não vou mais. Se não sei o que, eu não vou mais. Querido, tem gente que fala, não vou mais para o céu. Porque não quer obedecer ao senhorio. Gálatas 2:20 continua valendo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você está crucificado, você não vive mais. Quem vive é o Senhor. Cutuca o irmão que está do teu lado aí, antes que ele se assuste. Fala para ele assim: deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida. Deixa Deus fazer a vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você só está se dando mal. Você só está quebrando a cara, decidindo, resolvendo a sua vida. Vasti
se deleitava no reino, nos prazeres do reino, nos prazeres do ministério, nos banquetes, na sua própria vontade, muito mais do que em Cristo. Vasti perdeu o coração obediente, Vasti se distraiu com seus negócios, Vasti esqueceu que ele, o rei, é o centro, o rei é quem tinha dado tudo para ele. Vasti esqueceu que era o rei, o motivo pela qual ela era a rainha. E nós muitas vezes esquecemos que o motivo de você viver é ele. As coisas, sabe, se tornaram mais importantes do que ele. A bênção, filho, virou maior do que o abençoador. Sabe, querido, você sabe o que aconteceu? Vasti foi destituída, foi deposta, foi tirada, ela perdeu a posição, ela perdeu o lugar de rainha, ela perdeu a coroa, ela perdeu. Porque ela deixou de dar prioridade a Deus. Quando você deixa de dar prioridade a Deus, você vai perder, irmão. Eu estou te avisando. Quando nós deixamos de dar prioridade ao Senhor, nós vamos perder. Eu só estou falando da primeira personagem da nossa história, que é a Vasti, ou Vasti. Definir o nome dessa mulher, isso não vai me confundir demais. Professor de português, é Vasti ou Vasti? Vasti. Sílaba tônica, glória a Deus, Vasti, minha amiga Vasti. É um exemplo de tudo que eu não quero ser. Mas agora que nós resolvemos perguntar Vasti, vamos falar da Esther. Esther, queridos. Esther, e vamos falar um pouquinho também de Hegai, que é o encarregado do rei para cuidar da rainha. Esther foi uma das finalistas do primeiro concurso de Miss Universo que já se tem notícia. 127 províncias. Busque moças, moças virgens, busque moças bonitas, busque moças para que elas possam entrar no concurso de Miss Universo, que o rei vai buscar dentre essas moças aquela que vai realmente ser agradável para ele, vai ser a sua rainha. Então, Esther tem beleza. Esther é linda, ela não vai entrar num concurso de beleza, né? Se você não quer brincar, não desce. Como é que é? Se você não quer brincar, não desce para o playground, né? Se você não quer brincar, não tira os carros, não tira os hominhos. Esther tem beleza, tem formosura. E ela entra nesse concurso. Mas muito mais do que beleza e formosura, Esther tem um coração certo, queridos. Esther tem um coração certo, não tem muito tempo para falar aqui, mas Esther, ela tem um coração, sabe, era uma menina que tinha tudo para ser azeda, igual algumas irmãs que eu conheço, que não estão aqui hoje, senão eu vou apanhar lá fora. Órfã de pai e mãe, o pai e a mãe dela morreram, talvez de forma trágica. Esther é levada cativa por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E é levada, e agora ela vira uma mercadoria. Leva para lá, leva para cá, enfim. Ela teve o privilégio de ter Mardoqueu, Mordecai. Mais um problema de nome aí, né? Para a tradução. Eu sempre aprendi Mardoqueu, né? Ela tem o privilégio de ter o primo dela, o tio dela, Mardoqueu. O Espírito Santo me ajuda. Mas ela tem o privilégio de ter ele está cuidando dela, mas ela tinha tudo para dar errado, queridos. Não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo primo, pelo tio, por alguém da família. Uma menina bonita, escrava. Ela tinha tudo para ser azeda. Como eu fico assim preocupado quando eu vejo gente azeda, porque nós temos tudo para se alegrar, para louvar a Deus, para agradecer, mas tem gente que não consegue ser grata. Ontem eu preguei sobre gratidão na igreja Bethesda lá, falei sobre gratidão e generosidade, e é terrível como tem gente que não consegue ser grata, não consegue ser generoso, mas Esther tinha um coração diferente, apesar de toda a tragédia da vida dela, ela tinha beleza, ela tinha formosura, ela tinha um coração, sabe, obediente. E o texto vai dizer então, que ela alcançou favor do camareiro Hegai, o homem que está ali designado a cuidar das mulheres, daquelas que estavam ali naquele concurso, para ser escolhida a rainha. E quando Hegai olha para ela, ele vê algo mais além da aparência, algo mais além da beleza, da formosura, ele vê o coração dela. A palavra vai dizer assim, que ele dá o melhor aposento para ela. Ele escolhe 7 moças escolhidas para cuidar dela.
E ele dá todos os perfumes, creme, roupa. Ó, aqui tem umas bolsas da Yves Saint Laurent, aqui tem um sapato da Dior, tem esse negócio aí, né? Aqui tem uns perfumes aqui da Kenzo, né? Aqui tem uns negócios aqui. Ele dá o melhor para ela, mas ela não se deslumbra com aquilo. Ela não se deslumbra com aquilo, ela fala assim, do que o rei gosta? Não adianta eu ter um monte de coisa e não ter nada que o rei gosta. Mas a nossa preocupação deve ser do que o rei gosta, o que o Senhor quer, o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor. Regai, quando olha para aquela mulher, ele fala, essa tem um coração diferente. Amado, imagina 127 províncias, cada um devia ter mandado 1, 2 ou 3 mulheres, sei lá, tinha umas 1000 mulheres ali. E ele encontrou aquela menina com um coração puro, ele encontrou aquela menina órfã de pai e mãe, uma escrava. Ele encontrou ela e ele falou assim, ela tem um coração diferente, eu vou tratar ela diferente, eu vou, oferecer para ela o melhor. E diz o texto que ele então separa 7 moças escolhidas para cuidar de Esther. Dá para ela tudo o que ela precisa. Regai era o responsável por preparar aquela que seria a nova rainha. Ele sabe do que o rei gosta. Amado, Regai sabia do que o rei gostava. O Espírito Santo sabe do que Deus gosta. O Espírito Santo sabe. Por isso a Bíblia fala que Ele nos guiará em toda a verdade. Regai aqui representa o Espírito Santo, que Ele sabe o que é agradar e como agradar o Pai. E Ele fala para ela o seguinte, faz desse jeito. Esther se torna agradável aos olhos do rei. Por quê? Porque ela foi obediente. Regai falou, faça isso. O rei gosta disso. O rei não gosta de menina que fala demais. O rei não gosta de menina que de repente é muito assim ou muito assada. Ele conhecia o rei. O Espírito Santo sabe o melhor para a tua vida. O Espírito Santo quer te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo, Ele quer conduzir você para que você realmente possa, assumir um lugar de filha, um lugar, como princesa, um homem, que é integrado ao rei, ao reino. Enquanto as outras candidatas talvez estavam ali preocupadas com a estética. Tem que ficar bonita. A ver bonita é por fora. Por dentro, Jesus fala assim, escribas e fariseus, vocês parecem sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Naquele tempo não tinha tintas Renner, nem Souvenir, nem Dakar. Era cal, eles misturavam cal e faziam a tinta. E eles chegavam no sepulcro, sabe o que é sepulcro, né? Túmbalo, né? O túmulo. Eles pegavam e pintavam dava uma caiada, passava uma tinta de cal, e ficava lindo, botava uma florzinha, e fazia aquele túmulo mais lindo. Por dentro, era podridão. Ossos, restos mortais, coisa que fede, um cheiro horrível. Mas Jesus fala assim, vocês são como sepulcros caiados, por fora lindo, enfeitado, mas por dentro só tem podridão. Amados, o que o rei gosta não é o exterior. Quando Samuel vai à casa de Jessé para procurar o rei de Israel, Samuel chega e vê Jonadab, Abinadab, aqueles cara grande, forte, tipo eu assim. E o Samuel fala, eis que estou diante do rei, olha o tipo dessa pessoa. Deus fala, ei, você olha a aparência, eu olho o coração. Ei, deixa eu falar para você nessa manhã, Deus olha o coração. Davi, quem é Davi? Nem o pai dele chamou ele para a festa, fez uma festa. O Samuel vai vir, vai sacrificar aqui, na nossa casa. Samuel era o rei, Samuel era rei, sacerdote, ele era profeta, ele tinha ungido Saul, ele era o cara fera. E ele ia na casa de Jessé mandou os meninos tomar banho, passar perfume, fazer barba, se alinhar, foram lá, deram um grau, né? E daí ficaram tudo bonitão lá, com aquelas roupas bonitas, tênis Nike. Samuel falou, nossa, os meninos bons aí, ó. Rapaz, um mais bonito que o outro, mais forte que o outro, tem cara de rei. Quando termina, nenhum daquele foi escolhido, porque a aparência pode convencer as pessoas, mas não convence a Deus. Samuel fala, não tem mais ninguém? Acabou teus filhos? Não tem mais ninguém? Jessé fala, tem um piazinho lá.
Até mandei ele cuidar das ovelhas lá, porque ele é meio feinho, meio desarrumado, desajeitado, meio ruivo, meio, esquisitinho ele. Nem o pai viu nada em Davi. Os irmãos dele não gostavam dele, ele foi lá fazer um servicinho de iFood, levar queijo e pão, queijo bom aquele, viu, nego? Foi levar queijo e pão lá para os irmãos dele, lá, quem você veio aqui? Largou aquelas poucas ovelhas do nosso pai, você veio aqui para bisbilhotar. Ninguém gostava de Davi, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu ele, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Querido, cuida do teu coração, cuida quem você é, cuida da tua, sabe, não vai desleixar também da parte externa, né, irmão? Toma banho pelo menos, mete o cabelo, faz a barba, irmã, passa mas enquanto as outras candidatas estivessem preocupadas só com a estética, com a aparência, com o poder que elas iam ter, com a glória, com o status, como às vezes alguns de nós, Esther estava preocupada em saber do que o rei gosta, o que agrada ao rei, o que eu faço para agradar ao rei. E quando aquelas mulheres se apresentaram, o texto vai dizer que elas passavam uma a uma, e cada uma, o rei, não é essa, e quando Esther passa, o rei fala, essa. O ponto que chamou a atenção do rei, o ponto que chamou a atenção do rei Xerxes, talvez não foi a estética, ainda que ela era bonita, mas foi o coração de Esther. E ele não sabia que ela era judia, ele não sabia que ela era escrava, ele não sabia a origem dela, mas ele viu algo especial nela. Deus olha para nós, queridos, e Deus procura um coração. O Espírito Santo encontrou naquela noiva o coração certo, desprovida das suas próprias ambições, desprovida das coisas desse mundo, mas focada nele, focada no rei. Esther não perdeu o propósito, nem mesmo a missão se tornou maior do que, o que ela estava vivendo. Ela entendia que ela devia, realmente agradar o coração do rei. E eu só tenho mais 6 minutos e eu estou no meio da palavra ainda. E Esther, ela se parece muito com a igreja que Deus procura. Esther se parece muito com a igreja que Deus procura, que apesar de viver no reino, está focada no rei. Apesar de desfrutar do banquete, de tudo, ela está focada no rei. Ela quer saber o que o rei gosta. E Esther, querida, ela tem uma missão. Ela está ali porque ela tem uma missão. Sabe por que você está aqui? Porque você tem uma missão, irmão. Você foi chamado para dar fruto. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, olha, vocês, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Toda vara que está em mim não dá fruto, o Pai corta. O Senhor te chamou com um propósito. Deus chamou você para você ganhar alma, para você evangelizar. Não é para você discutir se calvinismo, arminianismo, pós-milênio, amilênio, não sei o que dos milênios. Deus não convidou, não chamou você para discutir isso. Deus convidou você, meu filho, para ganhar vidas para Jesus, para realmente trazer o perdido. Esther se parece com aquela igreja que não está apenas interessada em si, ela sabe que tem um propósito, uma missão, ela sabe que estava ali para fazer algo especial. O povo judeu foi condenado à morte. Amã queria matar o povo judeu todo, queria condenar Mardoqueu. E no capítulo 4, no verso 14, quando há um levante contra o povo judeu, Mardoqueu chega para Esther e fala, Esther, se você ficar calada nessa hora, o socorro e livramento vai surgir de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Na ACF ela fala o seguinte, ACF, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como esse, chegasse a esse reino. Sabe por que Esther se tornou rainha? Porque Deus tem um propósito para a nação. Não era só, querido, Deus não olha, eu vou fazer eu vou agradar essa pessoinha só. Você é muito importante, amado. Você é muito importante. Diga, eu sou muito importante. Antes que você ache que eu não gosto de você, eu gosto de você. Mas Deus olhou o todo. E Deus amava tanto Esther. Falou, Esther, eu vou te escolher, não só para ser a rainha no lugar de Vasti, mas eu vou te escolher, sabe por quê? Porque eu quero que você seja uma mulher interessada em livrar o povo. E a Esther se dispõe a ir ao rei para interceder em favor do povo. Mardoqueu fala, quem sabe se foi para esse momento, para esse tempo que Deus te levantou para ser rainha. Ele não usa o termo Deus ali, porque o livro de Esther não tem a palavra Deus. Mas quem sabe se não foi para esse momento, um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther era alguém que carregava dentro de si um potencial para salvar um povo.
Irmão, você tem potencial para tirar a gente do inferno. Irmão, para de dizer que você não gosta de GC, para de dizer que você não gosta disso aqui, daquilo. Ei, você foi chamado para fazer o que o rei gosta. Sabe o que o rei gosta? Vidas, almas, pessoas. Eita, o povo subiu aqui. Esther era alguém que carregava dentro de si o potencial para salvar um povo, e assim deve ser a sua vida, a minha vida, assim deve ser a igreja. Nós não estamos aqui, irmão, para ganhar like no Instagram, para ter seguidor não sei aonde. Não vou dizer que isso é errado, pode ter, porque são ferramentas. Eu tenho muita gente que está na igreja hoje porque nos viu no Instagram, nos viu no YouTube, mas nós estamos aqui para ganhar almas. Como falei do projeto do jiu-jitsu, é para ganhar almas. Nós não estamos aqui, irmão, para fazer a nossa vontade, seja feita a minha vontade, não, é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Nós não estamos aqui para desfrutar apenas, nós estamos aqui com um propósito. Esther jejuou. Ei, vai ter jejum agora, a gente faz jejum, relógio de oração. Esther jejuou, Esther foi ousada, ela correu o risco de morte, porque quando ela entrou na presença do rei, se você entrasse na presença do rei sem ser previamente convidado, você corria o risco de morrer. Irmão, para de ficar temendo pela sua vida. Paulo fala assim: em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com ousadia o ministério que me foi confiado. Sabe, amado, às vezes a tua vontade é ficar de boa, deitado eternamente em berço esplêndido, mas Deus te chamou para você correr risco de morte. Esther correu risco de morte, ela entrou na presença do rei, sem ser previamente convidada, ela correu o risco de não sair dali viva, ela não ficou acomodada vendo o seu povo condenado à morte. Tem pessoas que não jejuam mais, não faz vigília, não vai na vigília, não ora, não lê a Bíblia, não se deita para estudar a palavra, para meditar, para aprender. O Espírito Santo está buscando pessoas que digam: sim, Senhor, estou aqui, usa-me. O Espírito Santo sabe do que o rei gosta e quer preparar você para que você agrade o coração do rei. Nessa manhã, queridos, meu Deus, esse horário não passa. Eu nem falei do rei ainda. O rei anseia por uma noiva que tem um propósito de vida. Não uma noiva fútil. Não uma noiva fútil, futilidade. Ai, quero fazer um like. Ai, nhê. Bota filtro ainda, não tem nem coragem de botar sem filtro. Sabe, queridos, precisamos ser pessoas de oração, de jejum, de palavra, pessoas comprometidas, que estão focadas no Senhor, porque, sabe, o rei busca pessoas assim. O rei Xerxes, ele simboliza Jesus que vai vir buscar a sua noiva, vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar você, a mim e nós. A parábola do banquete é tremenda, porque ele fala: sai pelos valados, traz gente, eu quero gente, traz gente. Amados, é tempo de nós arrependermos, é tempo de nós entregar nossa vida a Jesus, é tempo de nós realmente renunciarmos ao nosso eu. Eu não gosto disso, para de falar que eu não gosto, eu gosto do que o rei gosta. Eu amo o que o rei ama, eu quero o que o rei quer, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Amados, eu tenho anseio, eu tenho me alegrado em ver muitas pessoas vivendo isso, uma entrega, um quebrantamento, uma renúncia. E Deus está chamando a mim, a você, a nós, Igreja Aba, está nos chamando para fazer a vontade dEle, não o que nós queremos, mas o que o Rei gosta. Essa canção, ela fala muito sobre isso. Eu queria que você pudesse ouvir essa canção, que você pudesse meditar nisso. Será que você está fazendo a tua vontade? Eu não gosto disso, eu não sei o que. Ei, a cruz não era nada agradável. Jesus falou: Senhor, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, se possível me livra da cruz, todavia seja feita a tua vontade. Espírito Santo, Ele preciso de ti. Ele vai te guiar. Meu conselheiro, preciso te ouvir. O rei está vindo para encontrar sua noiva, que deve estar pronta. Gosta,
encontrar sua noiva, que deve estar pronta. Tu bem sabes do que o rei gosta. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Nessa manhã, aleluia. Fique de pé se você pode. O Espírito Santo está aqui. Preciso te ouvir. Ele quer falar com você. Está falando com você hoje. Meu conselheiro, preciso te ouvir. O rei está vindo para encontrar sua noiva, que deve estar pronta. E tu bem sabes do que o rei gosta. O noivo anseia por encontrar sua noiva, que deve estar pronta. E o rei sabes do que o rei gosta. Nessa manhã eu queria convidar você. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Vestes brancas, olhos fixos e um coração totalmente dele. Nessa manhã, queridos, som do teu coração. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Responde para mim essa questão. Será que você tem vivido para agradar ao rei ou a você mesmo? Será que você tem vivido para agradar mais ao rei, fazer a vontade dele ou a sua vontade? A rainha Esther, ela queria agradar ao rei. Ela estava focada. Ela sabia que ela precisava do favor do rei. O povo dela precisava ser liberto, ser salvo. Ela precisava do favor do rei. Deus quer usar a tua vida. Deus quer chamar você para um novo tempo. Deus quer chamar você para mudar de nível. Você não é mais criança, você não é mais bebê, você não é mais aquela criancinha que fica, eu quero, tem que ser assim. Som do teu coração nessa manhã. Alinha o teu coração com o reino. Vem aqui para frente. Vem aqui à frente. Fala, Senhor, eu vou lá na frente hoje para declarar que eu quero fazer o que o rei gosta. Não é fácil, porque às vezes nós temos que renunciar à nossa vontade. Deus quer que você mude o foco, amado. É só a tua vontade? Não. Eu quero fazer o que o rei gosta. Eu quero guardar óleo como as virgens sábias. Eu quero poupar azeite para quando o rei voltar eu estar preparado. Deus está te chamando hoje para vir aqui, para você entregar o teu coração para Ele. Falar, Senhor, eu entrego o meu coração. Eu entrego, Senhor amado, o governo da minha vida, a cadeira da decisão, eu entrego para o Senhor. Eu quero nessa manhã fazer o que o rei gosta. Vasti foi deposta porque ela deixou
o rei de lado. Não importava se o rei estava chamando ela ou não estava chamando. Vasti foi deposta, perdeu a coroa, porque ela se esqueceu, ela perdeu o contato, o desejo, o anseio, a paixão pelo rei. Nessa manhã Deus está te chamando. Entrega. Para de ficar aí preocupada com as perfumarias, preocupada com os periféricos, preocupada com as coisas da margem. Foca no Senhor. Vem buscar a sua noiva. Rei, venha, toma posse do teu reino. Ele está vindo. Ele vai buscar a sua noiva. Rei, venha, toma posse do teu reino. Vem buscar a tua noiva. Toma posse do teu reino, vem buscar a tua noiva. Ele está voltando. Toma posse do teu reino, vem buscar a tua noiva. Senhor Jesus, o Senhor está voltando para buscar a sua noiva. O Senhor está voltando, os sinais estão claros, Senhor. A coisa aqui não vai melhorar, vai piorar. Porque, Senhor amado, o tempo está findo. Estamos vendo os sinais aí, Senhor. Que nós possamos nos preparar para o nosso encontro. Senhor, a história fala que a rainha Esther se preparou por um tempo, um ano, Senhor, de preparação. E quando chegou o dia dela se apresentar ao rei, o rei se agradou dela. Amado, que o rei Jesus se agrade de você. E a primeira coisa que você deve fazer é uma entrega total. Eu quero falar nessa manhã ainda, antes de encerrar, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, Jesus está voltando. Ele vai buscar quem é dele. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, guarde a sua lâmpada, persevera, não se afasta, não desvia, não deixa acabar o azeite. Mas se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, você não se batizou, você nunca, declarou publicamente que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, fique preocupado hoje, porque Ele vai vir buscar aqueles que são dele. Então, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, nessa manhã, nesse dia 27 de agosto, eu quero fazer esse apelo para você. Eu quero chamar você aqui à frente, que quer entregar a sua vida a Jesus. Quer falar, hoje, dia 27 de agosto, eu entrego a minha vida, aliás, 27 de julho, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego o meu coração a Jesus. Nessa manhã eu estou aqui para entregar a minha vida, para que o Senhor Jesus seja
o meu Salvador e também o meu Senhor. Então, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, nessa manhã, rapidamente, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Os pastores vão te receber, nós vamos orar por você, vamos te orientar. Mas hoje muda a tua vida, hoje muda a tua história, hoje muda a tua eternidade. A primeira coisa que Esther precisou fazer era estar no reino. Ela só foi participar daquele concurso porque ela estava no reino. Ela fazia parte das 127 províncias do rei Xerxes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Jesus. Se você não entregou ainda, vem aqui à frente rapidinho, quero orar por você. Jesus está voltando. Não dá para você ficar perdendo tempo com coisas. Você tem que entregar a tua vida a Jesus, isso é prioridade. Amém? Pode vir. Senhor Deus, eu oro para que o Espírito Santo que convence, que revela do que o Rei gosta, que Ele trabalhe nesses corações nessa manhã, que haja entrega, que haja conversão, que haja pessoas se rendendo a Ti. Talvez você que está em casa não entregou a tua vida a Jesus ainda, faça isso hoje. Entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida, renda-se a Ele, e Ele vai mudar a tua história, a tua vida e acima de tudo a tua eternidade. Ele vai voltar um dia para buscar os que são dele, aqueles que estão com vestes brancas, olhos fixos e o coração totalmente